Olá, tudo bom? Vamos lá? Estamos falando sobre anjos, estamos praticamente aqui terminando alguns vídeos falando sobre esses seres, né? E nós vamos estar iniciando depois falando sobre um ser enigmático, um ser que consegue manipular com tentações e com um certo hipnotismo, né, na mente humana, oferecendo à mente humana tudo aquilo que a mente humana deseja, não que ela precisa. E nós vamos estar falando sobre aquele anjo caído, sobre Lúcifer, e sobre como é que ele faz o seu trabalho de uma forma tão assim magistral, que ele é chamado de príncipe deste mundo, tá bom? Mas agora eu quero falar de um outro ser, de um outro anjo, que é magistral. Quando você lê a palavra de Deus no Velho Testamento, você vai dar de encontro com ele. Ele está sempre por ali, sempre com um poder que... Quando você compara as personalidades, né, deste anjo, que é chamado de anjo do Senhor, ou como diz alguns, anjo da presença. Se nós compararmos a personalidade dele com a personalidade do Cristo, a maioria de nós, eu creio que quase 100%, tem praticamente certeza que este anjo é o Senhor Jesus, anjo do Senhor, tá? Senhor Jesus não é o arcanjo Miguel ou quem quer que seja, não. Jesus é esse anjo chamado anjo do Senhor. Inclusive, ele não dá nem o nome dele, ele diz: o meu nome é maravilhoso, ou melhor dizendo, o meu nome é incompreensível. Você não consegue compreender. É isso que ele falou para o pai de Sansão. E esse anjo, ele tinha o poder. A manifestação dele era mais ou menos parecida com aquilo que o próprio Cristo começou a fazer no começo do seu ministério. Então nós vamos, porque você sabe que Jesus foi encarnado, né? Jesus não é reencarnado, Jesus é encarnado, o que significa que existe uma história pré-existente dele, e ele é pré-existente à encarnação, inclusive a criação do mundo, a criação do universo, e a criação de tudo que você possa imaginar, como diz lá Colossenses, visível ou invisível. E tudo foi criado por ele e para ele. Tá? Então, a gente não consegue entender muito bem essas coisas, mas é bom que você se esforce um pouquinho para entender, porque é por isso que no meio da igreja há tanta confusão, eles não conseguem entender as coisas, tá? De Deus. Mas, enfim, vamos lá então, iniciando o texto com uma comparação entre o anjo do Senhor e entre Jesus Cristo. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Primeiro, João 4,6 diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Quem conhece a história sabe muito bem que ali ele estava sentado e esperando uma mulher que ia passar por ali. E quando a mulher chegou ali, a mulher samaritana, a mulher de uma sede tremenda, né? Ela começa a fazer tantas perguntas ao Senhor, e o Senhor então começa a falar para ele com relação para ela, né, com relação à água da vida, aquela coisa toda, aquela discussão do humano com o espiritual, do visível com o invisível, da necessidade com a verdadeira necessidade espiritual do homem, aquela coisa toda. E a mulher interagiu com ele de uma forma assim tão tremenda. E isso era, para os judeus, era uma coisa complicada, porque primeiro ela era de Samaria, né, o povo misto de Israel, que veio depois, que foi levado primeiro e que se miscigenou, misturou-se com o povo da onde eles estavam, sendo presos, escravos, né, foram deportados,
Quando eles voltaram para cá, estabeleceram e ali ficou um grupo de pessoas um pouco mista, né? Então Israel não tinha muita afinidade com eles, não tinha muita amizade com eles. Então aí tinha um grande problema, né? Jesus era judeu, inclusive a mulher pergunta para eles: você sendo judeu pede água para mim, que sou samaritano? Você não sabe que nós não nos falamos? Jesus não está nem aí com esse negócio de você fala ou não fala, né? Fala ou não fala, fala. Jesus fala, atua de uma forma tão maravilhosa naquela mulher, e quando você faz a comparação dele com um outro acontecimento lá no Velho Testamento, lá em Gênesis 16:7, que era sobre Agar, você percebe que tem uma similaridade assim, tremenda. Você quer ver? Gênesis 16:7. Né? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Quando você compara essas duas histórias, você percebe que tem uma similaridade fora de série, né? Então você percebe que ali a conversa com Agar e a conversa de Cristo com Samaritana, você percebe que as duas não eram assim de Israel. Tinha um relacionamento com Israel, mas não era de Israel. Né? Por exemplo, Agar era uma mulher egípcia, né? E teve um relacionamento com Abraão, que teve alguns filhos. Os filhos não eram simplesmente os filhos originais, que era da promessa, que eram os filhos de Sara com Abraão. Então, quando você olha para esse texto, você começa então a perceber que parece que a história está se repetindo ali. Ou é a mesma pessoa, ou Jesus estava copiando. É isso? Não. Eu tenho uma ideia melhor, e os textos bíblicos também têm uma ideia melhor. Era a mesma personagem que estava lá e milhares de anos depois, num outro lugar. E encarnado. Lá era anjo. Lá era o Filho de Deus encarnado. Então, quando nós vemos isso, nós percebemos então que é assim que Jesus Cristo começa a se manifestar no meio do ser humano, fazendo com que as pessoas entendessem que tudo que está escrito sobre ele estava nas Escrituras já. É interessante, né? Bom, nós temos um outro texto aqui que é muito interessante. Coisas que Jesus sempre demonstrou. Poder de perdoar pecado. Aqui ele diz o seguinte: eis que enviou, Êxodo, né? Êxodo 23, 20, 21. Eu tenho costume de ir direto assim no texto, muitas das vezes, e esquecer de dar aí Mas na hora da pós-produção eu coloco lá o texto para você. Isso já aconteceu em alguns vídeos passados. Êxodo 23, 20 e 21 diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não foi assim que Moisés disse para o seu povo? Capítulo 18, Deuteronômio. O Senhor vai levantar um outro profeta como eu. Ouça o que ele diz. Só que o povo não entendeu, não é? Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Não é só Deus que perdoa o pecado. Lembra de quando Jesus dizia, os teus pecados estão perdoados? Os saduceus, fariseus, herodianos, todo mundo que estava ali dizia, mas não é só Deus que perdoa o pecado? Lógico que é. Jesus estava dizendo, sou eu. É interessante isso, né? Ele é chamado de anjo da sua presença. Então esse anjo tem poder de perdoar pecado. E esse anjo é o que traz a presença de Deus até nós. O que o próprio Isaías diz? Que o nome dele será Emanuel. E o que significa? Deus conosco. Quando você olha para isso, você então entende o que Isaías quis dizer. Isaías 63, verso 9 diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. E deveria também conduzi-los nos dias presentes. Então, é muito importante que você entenda isso. Tá? É muito importante mesmo.
Porque se assim não for, você acaba não entendendo todo o processo da vida de Cristo pré-existência dele, encarnação, e a vida dele depois. Assim que os discípulos não entenderam, e ele então acabou explicando tudo isso. Então, espero que você tenha entendido. Esse anjo é tão especial, tão poderoso, que ele acaba então perdoando e tendo a capacidade de perdoar pecado. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus assim quiser.